Que sejam para Jesus as nossas primeiras palavras em agradecimentos pela oportunidade de estarmos despertos e de podermos então praticarmos o nosso Evangelho de Jesus em nossos lares e em nossos corações. Jesus, divino amigo, a Ti recorremos nesse instante, a Te suplicar que Tu permitas, Senhor, que em Teu nome, que em nome de André Luiz e de Bezerra de Menezes, os patronos do nosso Evangelho, em nome de todo falangeário do bem, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós outros darmos por reiniciado esse Evangelho de Jesus nessa terça-feira linda, maravilhosa, que o Pai do Céu preparou para nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia, meus queridos amigos, meus irmãos, que a doce paz de Jesus seja com todos nós. Queremos começar dizendo da alegria do retorno que temos tido lá no nosso privado de companheiros que comentaram como entenderam a página. Na sequência, lembrá-los de, por favor, dar o seu like. Além disso, tanto quanto possível, compartilhar. E mais, acionar o sininho aqueles que ainda não acionaram. Ok? Que Deus nos abençoe. Na manhã de hoje, nós vamos buscar o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pelo Chico Xavier, onde Emmanuel vem nos falar do trabalho. E aí onde ele tirou o apoio, a base para falar de trabalho. Lá de João, capítulo 5, versículo 17, quando diz assim: E Jesus lhe respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Desde que ele atingiu a condição de espírito puro, quando ele foi convidado ao trabalho de resfriar o bólido que se partiu do grande bólido,
e fazer com que ele se tornasse um planeta habitável. Olha, trabalho pode se imaginar. E Jesus não para, porque toda hora, a todo instante, tem irmãos precisando da sua anuência. Então nós não podemos, meus irmãos, e não devemos reclamar do trabalho que nós temos. Embora não sejamos, por isso, obrigados a não almejar coisa que nós consideremos melhores. Se eu estou trabalhando com isso ou aquilo e acho que isso ou aquilo pode me ajudar mais, eu posso muito bem procurar essa mudança. Mas sem reclamar da anterior, porque foi ela que o Pai do Céu pôde nos dar. Sempre foi o melhor que eles puderam nos dar. Deus nos dá o melhor possível, sempre. O problema é que nem sempre nós plantamos no pretérito para hoje merecer melhor. Então, precisamos entender essa relação entre trabalho e lei de causa e efeito para ficarmos satisfeitos com o que temos para fazer. Não blasfemarmos, não reclamarmos, porque da mesma forma também Ele nos deu o melhor chefe, o melhor patrão, o melhor colega de trabalho que Ele pôde nos dar de acordo com o nosso merecimento. Eu sempre digo que tudo está vinculado ao nosso merecimento e à nossa necessidade. Que nós, então, façamos por onde merecemos que numa nova existência nós tenhamos melhores trabalhos, melhor mulher, melhor marido, melhor emprego, melhor chefe, melhor vizinho, tudo que nos incomoda hoje. Mas precisamos plantar. Deus não dá nada de graça a ninguém, que ninguém se iluda. Aquela história do milagre, é preciso se refletir em torno disso, não é? Milagre é a derrogação da lei de Deus. Então Deus nos determinou uma determinada situação. E aí eu oro para esse ou aquele santo e ele faz um milagre e muda aquilo na minha vida. E aí eu digo que foi um milagre. Porque tudo que eu faço é desconhecer essa lei de causa e efeito. Uma vez cessada a causa, cessa também as suas complicações. Então, quando eu oro, se está no momento aprazado, terminando uma prova, terminando uma expiação, aí eu recebo aquela que a gente chama de graça. Mas se não tiver, não tem milagre certo. Essa é a nossa visão. Por tudo isso é que nós queremos pedir aos irmãos e irmãs que nos escrevam, dizendo o que acharam da página, o que acharam do meu comentário. Isso vai me fazer crescer muito. Não temos dúvida disso. Ok, meus irmãos? Vamos orar para melhorar nossa faixa mental e buscarmos entender tudo o que se nos acontece. Vamos juntinhos? Vamos orar? Então vamos. Jesus, divino amigo, mestre querido, queremos te suplicar, Senhor, que tu nos abençoes. Abençoe a nós e abençoe aqueles irmãos que acompanham esse Evangelho. Abençoe a nós e abençoe a
toda a humanidade. Abençoa, mestre querido, os nossos lares. Abençoa, mestre amigo, os nossos vizinhos de frente e fundo, lado a lado, e alto e baixo, e também os seus lares. Abençoa, mestre querido, aqueles irmãos que ainda não te conhecem e que não oram por ti e para ti. Abençoa, Jesus, pelos que não te conhecem nem oram por ti, acho que eu já falei. Mas queremos te pedir, Jesus, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, que eles possam ser assistidos pela espiritualidade maior, pelos irmãos que estão encarnando no planeta nesse momento, pelos presidiários, aqueles irmãos que estão passando por duras provas, por terem cometido erros contra a sociedade, ou até mesmo contra si próprio. Pelos nossos governantes, Jesus, de todos os países, de todas as nações, mas também por aqueles irmãos que fomentam as guerras, fomentam a desavença, fomentam o desamor. Por aqueles irmãos, Jesus, que acabam de desencarnar, vítimas dessas guerras. E quando eu falo guerras, não me refiro só àquelas guerras declaradas. Tem também aquelas guerras silenciosas nos morros, nas favelas, na cidade. Nas cidades, antigamente, podia-se dizer, quem mora na Zona Norte, que quando se chega na Zona Sul é uma tranquilidade. Hoje em dia, não tem área certa. A violência está em toda parte. Precisamos orar. Orar por esses companheiros. Pedir também, Jesus, pelos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos seus lares e em seus leitos de dor. Pedir, Jesus, pelos casais em desarmonia. Como tem gente não se entendendo. Que eles possam, Jesus, perceber que só o teu amor constrói. Que eles possam se amar. Te pedir, enfim, mestre querido, por toda a humanidade, esteja ela encarnada ou desencarnada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, quero desejar a todos vocês uma terça-feira repleta de paz, amor, alegria, harmonia, felicidade, saúde e muita paz. Mas muita paz mesmo, ok? Porque onde tem paz, tem tudo. Muita paz. Eu agradeço a cada um de vocês por nos ajudar a manter esse evangelho no lar. E quero dizer a vocês que quero deixar para vocês um enorme beijão no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Beijos, paz, luz e entendimento em nossos corações.